Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo e irmão que está nos vendo e ouvindo aí neste vídeo. Vai depender aí do país onde você está nos vendo, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia. Louvado seja Deus. Queremos continuar com a nossa série de vídeos sobre o arrebatamento da igreja, que eu creio que será antes da grande tribulação. Estou citando alguns pontos porque creio que será antes da grande tribulação. Louvado seja Deus. Também quero deixar registrado aqui a data de hoje, 27 de agosto de 2015. Este é o quarto vídeo que estamos fazendo. Louvado seja Deus. Por que o arrebatamento será... o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, porque se fosse depois da grande tribulação, descaracteriza as bodas do Cordeiro, que é um período de 7 anos, a festa nupcial. Assim como a festa nupcial em Israel era de 7 dias, simbolizando 7 anos das bodas de Cristo com a igreja, assim como lá em Israel as bodas de um casamento era de 7 dias, na antiguidade era assim, não sei como é hoje, mas lá em Israel, no tempo de Jesus, as bodas de um casamento era de 7 dias, era 7 dias de festa para celebrar as bodas de um casamento, celebrar um casamento. Simbolizando também o casamento de Cristo e a igreja, que são 7 anos, 7 dias. O casamento, 7 dias, simboliza 7 anos. 7 anos, 7 dias. Um dia para cada ano. Louvado seja Deus. Então, se fosse depois da grande tribulação, descaracteriza então as bodas do Cordeiro, porque Jesus necessita aí de 7 anos para a festa do coroamento da igreja, a festa nupcial, a festa que o Pai preparou para o Filho. Louvado seja Deus. Vamos ler então aqui em Apocalipse, vamos ler em Apocalipse no capítulo 19, versículos, Apocalipse 19, versículos 7 a 9. 19, versículos 7 a 9, que diz o seguinte, 7 a 9 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, se você for chamado para o arrebatamento da igreja, no momento do arrebatamento, você for chamado, você é bem-aventurado. Fique atento, porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento deste. A qualquer momento, Jesus arrebatará o seu povo e será invisível. O arrebatamento será invisível. A vinda de Cristo em glória será para que todo olho venha, para que todo olho veja. A vinda do Senhor em glória será para que todo olho veja, porque Ele virá com a igreja, com os seus santos. Mas o arrebatamento será para os santos e é invisível, o mundo não vai ver, somente vai sentir a falta. Porque o arrebatamento a vinda do Senhor a segunda vinda do Senhor é em 2 fases, uma para a igreja e outra para implantar o milênio na terra. O milênio é literal. Aqueles que não creem no milênio estão pregando contra a palavra de Deus, estão pregando contra o evangelho de Cristo, mas o milênio é literal. Então, se for depois da grande tribulação, descaracteriza o período das bodas. Descaracteriza então a festa nupcial de Cristo. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, versículo 1 a 14. Vamos ler um pouquinho sobre as bodas, a festa das bodas.
Mateus 24, 1 a 14, diz assim. Mateus 22, 1 a 14, diz assim. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cuidado com esses pregadores que estão dizendo que o arrebatamento será depois da grande tribulação, porque eles querem, não sei se o propósito deles fielmente é este de desviar o seu pensamento do céu, mas eu creio que eles estão falhando muito com respeito às bodas, com respeito ao período da grande tribulação, com respeito ao período da festa nupcial de Cristo. Cristo tem uma festa nupcial para a igreja preparada. Os bois cevados estão prontos, tudo está morto, a festa está pronta e está convidando: vinde às bodas. E as pessoas estão se desviando das bodas, estão dizendo outras coisas, fazendo outras coisas, com pensamento aqui na terra, com essa doutrina da prosperidade, que é uma miséria, desviando o pensamento da igreja, que o pensamento da igreja deve estar ligado em Cristo, santificando a sua vida, consagrando a sua vida para Cristo, está desviando o pensamento da igreja, firmando os seus olhos aqui na terra, na conquista de bens materiais, e esquecendo-se do noivo que está tudo preparado para a festa nupcial, esquecendo-se do período do coroamento da igreja. O período do coroamento da igreja será uma festa antes da grande tribulação. No período da grande tribulação, quando os homens estão aqui, os homens ímpios estarão aqui em sofrimento, na grande tribulação, a igreja está sendo coroada lá no céu na festa nupcial. E então estão pregando contra isso, querendo desviar o seu pensamento, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Cuidado, consagre a sua vida. Jesus está voltando, o arrebatamento está para acontecer. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui em João, no capítulo 4, versículo 35, sobre a colheita. Porque a colheita se dará em 3 fases. Como que a colheita se dará? Jesus falou sobre a colheita. Vamos ler aqui o que o Senhor falou sobre a colheita aqui em João no capítulo 4, versículo 35. 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus
comparou a colheita de alma com a colheita em Israel. Como era a colheita em Israel? Veja lá no Velho Testamento, sobre a colheita em Israel. Primeiro, ele tinha a obrigação de colher os que amadurecia primeiro. Então, os grãos, as espigas que amadurecia primeiro, era colhida primeiro, essas eram as primícias, e era levada ao sacerdote para a consagração, as primícias. Depois, quando a colheita estava pronta, era colhido a colheita grande, a colheita geral. E então, aquela colheita era do fazendeiro. A primícia era para o sacerdote, a colheita geral era do fazendeiro, e os cantos e os caídos eram para os pobres, os estrangeiros e as viúvas. Então Jesus comparou a colheita de alma com a colheita em Israel. Olhai para os campos. Então era assim. E a colheita de almas, a primeira ressurreição já aconteceu desde Jesus. Desde Jesus, quando Jesus morreu, já aconteceu uma parte da colheita. Essa é a primeira ressurreição. Já aconteceu a colheita das primícias. Jesus, quando morreu, está lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 50 a seguir. Jesus, quando morreu, fendeu-se as pedras, abriu-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam no pó ressuscitaram e saíram depois da ressurreição dele. Então já houve uma ressurreição. Mas isso é a primeira ressurreição, porque a ressurreição grande vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. A colheita grande de almas, então, vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Jesus, então, quando ressuscitou, levou as primícias ao Pai. Disse: está aqui, ó Pai, eu cumpri, foi consumado o meu trabalho, está aqui as primícias. Então levou um grupo de salvos, levou e apresentou ao Pai: está aqui as primícias do meu trabalho cumprido, da primeira colheita. Então Jesus ali fez a comparação de colheita de almas como colheita em Israel. Louvado seja Deus. As primícias, está lá, foi a primeira ressurreição, que faz parte da primeira ressurreição. As primícias está lá em Mateus, então, 27, 50 a seguir. A segunda colheita, a colheita grande, será no arrebatamento da igreja, que será no momento, no abrir e fechar de olhos. Está lá em Coríntios 15, 51 e 53, 1 Coríntios 15, 51 a 53, que é o arrebatamento da igreja. Naquele momento os mortos serão ressuscitados primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Senhor nos ares. No momento do arrebatamento da igreja, o Senhor não pisará nessa terra. O Senhor só vai pisar na terra no momento que ele vir para implantar o milênio, que vai ser o momento que todo olho vai ver. Então, uma pequena porção, as primícias, depois uma grande porção, o grande número será no arrebatamento, e depois os caídos, os cantos, aqueles que descuidarem, ficarão na grande tribulação. Esses são os caídos, são os cantos da fazenda, são os cantos da colheita. Então os caídos na grande tribulação, que não negarem Jesus, mesmo no sofrimento, na grande tribulação, esses serão salvos. Então serão os caídos, serão os cantos, que na comparação que Jesus fez, seria para os pobres e para as viúvas e para os estrangeiros. Era proibido do fazendeiro colher os caídos, os pés de milho caído, os pés de feijão caído. Era proibido dele colher aquilo, e também os cantos da fazenda era proibido, que era para os pobres. Então a colheita se dava em 3 fases: primícias, colheita geral e os cantos e os caídos. Louvado seja Deus. Então, se o arrebatamento fosse depois da grande tribulação, também descaracteriza a justiça. Se o arrebatamento fosse depois da grande tribulação, descaracteriza a justiça.
porque vejamos aí o questionamento que Abraão fez com Deus sobre a justiça, quando o Senhor Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, quando ele enviou os anjos lá para destruir Sodoma e Gomorra. Veja o questionamento de Abraão, com o Senhor Deus. Então, se o arrebatamento for depois da grande tribulação, descaracteriza a justiça. Abraão intercede. Se houver 10 justos, veja lá, está em Gênesis no capítulo 18, versículo 23 a 33. Gênesis 18, 23 a 33, diz aqui: E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que farás tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Você pode continuar lendo aí que Deus não destruiria a cidade se houvesse 10 justos. No final diz aqui que se houvesse 10 justos, mas lá não havia 10 justos, havia apenas Ló, suas 2 filhas e sua mulher, e a mulher ainda ficou no caminho porque olhou para trás. A Bíblia fala que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, o arrebatamento da igreja acontecerá antes. Pode crer, meu querido irmão e ouvinte que está aí me vendo e ouvindo neste vídeo, que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, está em Lucas no capítulo 21, versículo 36. Como você vai evitar de estar diante do Filho do Homem? Sendo arrebatado. Porque se você não for arrebatado, você vai estar diante do Filho do Homem no dia do julgamento das nações. No dia do julgamento das nações, que vai ser o momento em que o Senhor vai descer lá no Monte das Oliveiras, vai pisar no Monte das Oliveiras lá em Israel, e o monte vai se fender em 2 partes, um lado para o oriente e outro para o ocidente, e vai abrir-se um vale. Então, naquele momento que Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai ser um momento que todo olho verá. Vai ser um momento glorioso em que o Senhor virá com os santos para implantar o milênio nessa terra. Nesse momento, sim, todo olho verá. E também vai ser o momento que o Senhor virá para livrar Israel. Israel, não, naquele momento de guerra, de angústia, que ver que não tem mais socorro, vai ser o momento que o Senhor vai vir, vai descer nessa terra com muita glória, muito poder e muita glória, vai descer e todo olho vai ver o momento que o Senhor vai descer. Mas o Senhor vai vir com os seus santos, com a igreja, com os anjos e com a igreja, para governar essa terra por 1000 anos. Vai ser um governo literal. Que Deus nos ampare e nos ajude. Fique com essa mensagem, preste atenção na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e vai acontecer assim. Aqueles que pregam que será grande, que o arrebatamento será depois da grande tribulação, eles estão te enganando, estão te iludindo. A igreja fiel não passará pela grande tribulação. Só vai passar pela grande tribulação os infiéis, os caídos, os que descuidaram da sua vida espiritual. Esses vão passar sim pela grande tribulação, mas os salvos não passarão pela grande tribulação. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, que Deus nos ampare e nos ajude em nome de Jesus.